Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula no canal da Giz. Sabe o que você vai aprender hoje? A calcular a altura de um triângulo equilátero. Vamos lá? Aproveita para se inscrever no canal da Giz e de deixar aquele joinha aí pra mim, tá bom? Então assim, você deve estar se pensando, Giz, por que eu tenho que saber a altura de um triângulo equilátero? Porque, gente, quando você vai calcular a área de triângulo, tá? Você não faz lá a base vezes a altura e depois divide por 2? Simples, né? Porque daí você olha no seu triângulo, lá no seu exercício, já está identificada a altura, já está identificada a base e só calcular, tá? Mas e quando tiver um triângulo equilátero, que você vai ter os 3 lados iguais? Porque quando falo equilátero, porque os lados são iguais, estou me referindo aos lados. Veja o que eu trouxe aqui. Esse triângulo é um triângulo equilátero que tem os 3 lados iguais. Então, se você fosse calcular a área desse triângulo para mim, você faria, então, base, mas aqui eu não tenho qual a medida da altura. Então, daí você teria que fazer uma outra conta para descobrir a medida da altura para depois calcular a área. Então, nesta aula, você aprende a calcular a altura de um triângulo equilátero. E daí você utiliza essa altura, essa fórmula, vamos dizer assim, para resolver os exercícios que se deparar com a área. Certo, gente? Então, vamos lá. Eu já escrevi, então, L para cada lado, já que são iguais. Se quiser pôr X, se quiser pôr qualquer letra, tá? E aqui nós sabemos, então, que esse segmento que eu fiz aqui, que formou, ó, muito importante, que forma um ângulo de 90 graus com o lado, é a altura, né? Então, eu tenho aqui, eu vou colocar H de altura. Muito bem. E aí, como é que eu vou resolver, então, para descobrir essa altura? Você já tem ideia? Já está imaginando alguma coisa? Observe uma coisa, no momento em que eu fiz essa altura, eu tracei essa altura, formou aqui um ângulo reto, não formou? Então, se você observar bem, tem 2 triângulos formados aqui, não é? E 2 triângulos que são retângulos. Então, gente, quer dizer que eu posso pegar esse triângulo que está aqui, tá? Vou até colocar os vértices para eu falar com você. Então, aqui eu tenho o triângulo A, B, C, e eu vou colocar aqui que essa altura vai ser o vértice D, onde formou ali, tá? E a gente sabe que daqui até aqui mede L, não é? Agora, vamos então trabalhar em cima desse triângulo, daí eu fiz um outro azul aqui para diferenciar, para você entender melhor. E vamos lá, A, D, C, que eu estou trabalhando então com esse triângulo. Sendo que aqui é o nosso H, aqui é o nosso L, e aqui vai ser o L também, gente? Não, né? Ali vai ser o quê? Vai ser a metade, porque L está inteiro aqui. Aqui, então, esse pedacinho vai ser a metade do L. Então, eu vou indicar por L dividido por 2. Certo? E aí, o que você sugere de estratégia para eu encontrar a altura desse triângulo? Muito bem, para você que está falando, Giz, faz Pitágoras, aplica o Teorema de Pitágoras. Muito bem. Gente, você assistiu a aula na qual eu expliquei como calcular a diagonal de um quadrado? Para calcular a diagonal do quadrado, eu fiz a aplicação do Teorema de Pitágoras. E aqui da mesma forma, para calcular a altura do triângulo equilátero, eu também vou fazer a aplicação do Teorema de Pitágoras. E você se lembra qual é o Teorema de Pitágoras? Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado igual a hipotenusa ao quadrado. Não é isso? Aí que fácil, ó. E quem é cateto mesmo, gente? Ah, cateto, cateto e a hipotenusa. Para você lembrar qual é a hipotenusa, olha, sempre ela vai ser o lado maior do triângulo. Ai, mas Giz, como é que eu vou olhar? Olha que lado que está de frente para o ângulo de 90 graus, ó. Ó, o que está de frente, que está oposto ao ângulo de 90 graus, é a nossa hipotenusa, certo? Então, vamos montar aqui o teorema, então, ó. Então, vai ficar cateto, H ao quadrado, mais cateto, então vai ficar L dividido por 2 ao quadrado, assim que eu posso escrever. Quem que está elevado ao quadrado, gente? É só o L que eu vou deixar indicado ao quadrado? E o 2 também, não é? Porque isso aqui é a medida do cateto. Então, quer dizer, gente, que eu tenho que colocar aqui um parênteses, ó. Parênteses, tá? Não esquece disso, ok? Igual... Por que eu tenho que pôr parênteses? Porque se você não colocar parênteses, o único que vai ficar elevado ao quadrado é o L. E o 2 não. E o 2 é uma medida também, né? Então, a gente tem que colocar um parênteses ali, certo? Igual a hipotenusa ao quadrado. Ok.
Gente, agora então vai ficar h ao quadrado mais... Quanto que dá aqui? L sobre 2 elevado ao quadrado. Vai ser L ao quadrado dividido por 4. Ok? Igual a L ao quadrado. Mas o que eu estou procurando aqui? Eu estou procurando a altura do triângulo, não é? Então eu estou procurando esse Hzinho. Não é H de hipotenusa, tá? Não vai misturar aí não. É H de altura. Então quer dizer que eu vou pegar e vou isolar esse H. Para eu isolar esse H, o que é que eu tenho que fazer? Esse cara aqui, ó, esse termo aqui, ele vai passar para cá, sendo, se ele estava somando, ele vai passar subtraindo. Então, ó como vai ficar. H ao quadrado igual a L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4. Que tá te parecendo agora? Eu vou ter que fazer uma operação com frações, não é isso mesmo? Então, o que eu vou fazer? Ó, vou fazer então nesse termo aqui, ó, vou colocar um aqui embaixo e vou fazer então uma operação de subtração com essas duas frações. Então, eu vou ter que tirar o MMC. Então, vamos continuar aqui, ó, para você ir acompanhando. Vai fazendo a flechinha aí, tá? No caderno. Então, eu sei que o MMC entre 1 e 4 é o próprio 4. Então, vai ficar H ao quadrado igual. Eu sei que o MMC é 4, não é? 4. Daí, eu vou pensar naquela coisa de fração equivalente. Do 1 para ter virado 4, foi multiplicado por 4. Logo, eu multiplico aqui por 4 também. Que vai ser... Eu vou colocar de outra cor, tá? Para você identificar. 4L ao quadrado. Do 4 para ter ficado 4 foi vezes 1, então quer dizer que aqui vai ficar igual. Então veja, gente, que eu cheguei em 4L ao quadrado sobre 4 menos L ao quadrado sobre 4. Dá para realizar a subtração agora? Agora dá, né? Porque o denominador está igual. Então olha como vai ficar agora. H ao quadrado igual. Mantenho o denominador 4. E eu vou fazer 4L ao quadrado menos 1L ao quadrado, que tá aqui, ó. Vai sobrar 3L ao quadrado. Acabei então, né, gente? Eu cheguei então que a altura é 3L ao quadrado sobre 4. Não. O que falta eu fazer ainda? Você tá vendo que aqui tá H ao quadrado, está elevado ao quadrado. E eu quero saber só o valor do H, só a altura. Como é que eu tiro mesmo aquela potência 2 dali, aquele expoente 2 dali? Ah, muito bem, eu jogo pro outro lado fazendo raiz quadrada, né? Pensando já nos macetes aí, né, gente? Então, veja como vai ficar. Que H é igual a raiz quadrada de 3L ao quadrado sobre 4. E agora aqui, gente, eu preciso tirar a raiz quadrada. Lembra que para tirar a raiz quadrada de fração, é só tirar a raiz quadrada do numerador e depois a raiz quadrada do denominador. E se você tem dúvida e quer mais explicações sobre essa aula, eu deixo a indicação para você voltar lá e assistir, certo? E aí, para terminar aqui, eu vou chegar que a altura vai ser igual. Raiz quadrada de 3, se eu fosse tirar a raiz quadrada de 3, não tem exata. Então, ela vai ficar dentro da raiz. Raiz quadrada de L ao quadrado, eu sei que a raiz quadrada de L ao quadrado é L. Mas, Giz, por que é L? Lembra de uma coisinha? Ó, vou escrever aqui para você, ó. L ao quadrado, ó. Faz de quanto que tem aqui. Uma observação para você observar. Ah, que bom, né? Toda vez que você tem o expoente igual ao índice aqui, lembra que você poderia extrair esse radicando aqui? Então, por isso que ele sai fora do radical, não vai ficar dentro mais. Só que o 3, como ele não tem nenhum expoente lá, nele, ele vai permanecer dentro do radical, tá? Então, vai ficar L, raiz quadrada de 3, sobre raiz quadrada de 4 aqui é 2. Gente, então veja que fazendo tudo isso daqui, ó, eu cheguei que a altura do triângulo equilátero é dada por L, raiz quadrada de 3 sobre 2. Aqui é vezes, tá, gente? Se você se deparar com uma letra e uma raiz, é sempre vezes entre eles. Olha então tudo isso. Ai, Giz do céu, eu vou ter que fazer tudo isso para resolver um exercício, todo o exercício que o professor pedir, que o livro lá tiver para calcular a altura ou a área de um triângulo, eu tenho que fazer todas essas contas? Não, gente, calma, fica calmo. Você só vai utilizar isso daqui que eu acabei de fazer com você. Porque tudo isso que eu fiz foi para demonstrar, foi uma dedução, na verdade, a dedução da fórmula da altura de um triângulo equilátero. Então, eu fiz tudo isso daqui para mostrar para você como é que chega nessa fórmula aqui. Então, quer dizer que agora
a partir de agora você usa isso daqui e já aplica nos exercícios, certo? Vamos fazer uns 2 exemplos então? Vamos lá? Gente, então olha o exercício que eu trouxe, vamos ver se você consegue resolver? Calcule a altura do triângulo apresentado. Então, eu não escrevi que tipo de triângulo que era, porque que triângulo que é, gente? Só eu olhar aqui, ó, os 3 lados são iguais a um triângulo equilátero. E você já marcou aí como é que calcula a altura de um triângulo equilátero? Veja que eu não escrevi aqui pra você agora. E se você não marcou, como que eu vou lembrar agora? Ah, muito bem, você tá de parabéns pra quem marcou aí, hein? Então, a altura de um triângulo equilátero, só pra lembrar, é h igual a L vezes a raiz quadrada de 3 sobre 2. Foi isso que nós acabamos de fazer a demonstração ali, não foi, gente? Então, você se lembra que eu disse que a partir de agora a gente só utilizaria essa fórmula? Não ia fazer toda aquela demonstração. Então, olha bem para o enunciado, para o exercício aqui, para o enunciado aqui que ele já me deu. Cada lado do nosso triângulo mede 8, então ele é um triângulo equilátero. E eu preciso descobrir qual é o valor desta altura. Então, Giz, é só aplicar esses valores aqui? É, só aplicar esses valores aí. Então, olha como é que vai ficar. H igual a L. Então, no lugar desse L, L quer dizer a medida do lado, né? O lado mede 8, vezes a raiz quadrada de 3 sobre 2. Aí, gente, dá para fazer uma simplificação entre esse 8 e esse 2. Então, eu posso fazer assim, ó. 8 eu posso simplificar com 2. 8 dividido por 2 vai dar 4. Você podia fazer assim também, né? Bem mais detalhado, ó. Divide aqui por 2, divide aqui por 2. Daí 2 por 2 fica 1, 4, olha eu querendo a resposta. 8 por 2 fica 4, então aqui ficaria 4, que a gente faz direto, né? 4 raiz quadrada de 3. Mas, gente, eu dou essa resposta, né? Centímetros, né? A unidade de medida ali é centímetros. Eu dou essa resposta ou eu vou colocar em valor decimal? Aí vai depender do enunciado. Caso no enunciado tivesse escrito assim, calcule a altura do triângulo equilátero apresentado, sabendo que raiz quadrada de 3 é igual a... Quanto que é a raiz quadrada de 3? Aquele valor aproximado? Raiz quadrada de 3, gente, se você quiser marcar aí, nós utilizamos como aproximação 1,73, tá? Então, aí o seu enunciado estaria apresentando o valor para você da raiz quadrada, ou o seu professor iria falar na aula. Então, calcule o valor aproximado da altura. Porque daí, como esse aqui é um valor aproximado, quando eu troco a raiz de 3 por um valor aproximado, é claro que a altura vai ser um valor aproximado. Então, aí vai depender do seu enunciado. Mas vamos fazer essa troca para você ver como que ficaria. Então, eu teria que ficar H igual a 4 vezes, eu sei que aqui entre eles é vezes, no lugar da raiz de 3 eu colocaria 1,73, né? E aí, só multiplicar, né, gente? H igual 4 vezes 1,73. Vamos colocar a continha aqui? 1,73 vezes 4, ó, dá 12, 28, 29. 4 vezes 1, 4, 6. Aí eu tenho uma, duas, 6,92 centímetros, tá? Se eu quisesse fazer, então, pela aproximação. Então, aqui eu colocaria esse símbolo aqui, que eu quero dizer que é um valor aproximado. Então, vai depender do enunciado que você tiver aí. Ok? Vamos fazer mais um exemplo, então? Vamos lá? E agora o nosso último exercício, para você praticar bastante aí, gente, porque não precisa, né? Ó, então agora, calcule a medida do lado do triângulo apresentado. Eu escrevi triângulo apresentado para você identificar. Esse triângulo que eu trouxe aqui é um triângulo equilátero? É, né, gente? Os 3 lados aqui estão indicados por L, quer dizer que os 3 lados têm a mesma medida. Logo, é um triângulo equilátero. Sabendo que H mede 5 raiz de 3. Então, agora o enunciado deu para mim a medida desse H, dessa altura, e ele quer que eu descubra qual é o lado. E como é que eu faço isso agora? Da mesma forma, será? Qual é a estratégia que eu utilizo? Estratégia é a mesma, né, gente? Eu vou utilizar aquela mesma fórmula que nós acabamos de utilizar. H igual, eita, esse H, hein? L vezes a raiz quadrada de 3 dividido em 2, ó. Então, sempre você vai ficar usando essa fórmula agora. Aí vai ficar, então, no lugar desse H aqui, quem é que eu vou colocar no lugar desse H, gente? Nós vamos colocar o que o enunciado me deu, né? O enunciado me deu que a altura mede 5 raiz de 3. Então, vai ficar
5 raiz de 3 no lugar desse H, ó, né? Trocando os valores aqui. Igual a L, se quiser trocar por X, você que sabe, mas dá na mesma, né? Vezes raiz quadrada de 3 sobre 2. E agora, como é que eu resolvo isso daqui? Então, uma das estratégias aqui é você colocar o 1 aqui embaixo e tirar MMC entre 1 e 2. Mas, gente, dá para fazer por aquele macete que nós fazemos na equação, ó. Esse 2 aqui, ele não está dividindo aqui? Então, quando eu vou jogar ele para o outro lado da operação, ele vai passar da equação, né, gente? Falei operação. Para o outro lado da equação, ele vai passar multiplicando. Então, esse 2 passa para lá multiplicando. Só que ele vai multiplicar aqui, no caso, só com o número 5, tá? Porque como ele não tem raiz, ele não pode multiplicar com esse 3 que está na raiz, ok? Então, vai ficar 5 vezes 2 que vai passar para lá, vai ficar 10, ó. Presta bem atenção no que eu fiz. Eu peguei esse 2 que estava dividindo e eu passei ele multiplicando com aquele 5, certo? E 10 e a raiz de 3 eu vou copiar. Igual a L vezes a raiz quadrada de 3. Mas e agora? Como é que eu termino esse exercício, então? Ah, então quer dizer que agora eu tenho que passar essa raiz quadrada de 3 que está multiplicando, dividindo, não é? Ou, se você já conseguir observar, ó, tá vendo que tem uma raiz quadrada de 3 aqui multiplicando e tem uma raiz quadrada de 3 aqui também multiplicando? Lembra lá quando eu resolvo a equação? Se eu tiro uma coisa de um lado da balança, do prato da balança, e eu tiro do outro prato da mesma hora, não vai alterar o resultado. Então eu poderia vir aqui, ó, simplificar e simplificar. Tiro eles dois. O que sobrou pra mim? Sobrou que 10 é igual a L. Então eu descubro que esse lado mede 10. Mas se você quiser fazer, né, do jeito lá terminando a equação, esse 3 aqui que estava multiplicando, ele vai passar pro lado de lá dividindo, ó. Só vou terminar por acaso você queira observar melhor. Então vai ficar 10 raiz quadrada de 3 dividido por raiz quadrada de 3. Sabendo que esse daqui passou aqui dividindo. Igual a L, ó. Daí eu corto esse, essas simplificações que facilitam a nossa vida, né? Então sobrou que 10 é igual a L, ou que L é igual a 10, tanto faz, né, gente? A ordem que eu escrevo. Então eu descobri que o lado desse triângulo equilátero é de 10. Como ele não colocou unidade de medida aqui, também não preciso colocar que o lado mede 10, se é centímetros, é hectômetro, é metro, não preciso colocar. Só uma representação aqui pra gente identificar, tá? Então veja que esses dois exercícios, um foi para calcular o lado a partir, né, um foi para calcular a altura a partir do lado e esse foi para calcular o lado a partir da altura que foi dada para você, tá? E você pode encontrar outros vários exercícios também, né, que vai falar, calcule agora o perímetro, você descobriu o lado, calcula o perímetro. Ah, que fácil, né, gente? Faz de conta que esse era para calcular o perímetro, como que ficaria? 10 mais 10 mais 10, porque cada lado vale 10, que é o que eu acabei de encontrar aqui. Então, o perímetro aqui seria 30, não era isso aí? E se eu precisasse calcular a área desse triângulo? Você iria fazer base, né? Base que é 10 vezes a altura, que é 5 raiz de 3, dividido por 2. Ah, você quer que eu faça? Vou deixar a indicação aqui pra você, ó, da área, caso eu fosse calcular a área, ó. Então vamos lá, presta atenção aqui, hein, gente. A área ficaria assim, então, ó. Ficaria, então, porque a área de triângulo é base vezes altura dividido por 2. A base, então, eu sei que aqui é 10, então vai ficar 10 vezes a altura, que é 5 raiz de 3, porque o enunciado me deu, dividido por 2. Aí eu faria, então, 5 vezes 10, 50. 50 dividido por 2, então eu teria que a área ficaria igual 10 e 5, 50. 50 por 2 seria 25 raiz quadrada de 3. Aí, né, gente, vem aquele que eu já falei. Se o enunciado falasse para trocar a raiz quadrada de 3 por 1,73, você trocaria e multiplicaria 1,73 por 25. Mais simples assim. Então, você viu como que dá para eu explorar bastante um exercício a partir de uma fórmula, de uma aplicação do Teorema de Pitágoras que nós fizemos no início da aula e encontrar até a área de um triângulo equilátero. Certo, gente? Então, ó, aproveita para se inscrever no canal da Giz, caso ainda você não seja inscrito, e de deixar o seu joinha. E eu vejo você na próxima aula. Tchau!